Do ponto de vista da teoria convencional dos modelos neoclássicos, quais seriam os benefícios teóricos de uma economia em se integrar ao mercado de capitais internacionais, ou seja, passar da condição de uma economia fechada por uma economia aberta? Como é que isso é pensado em termos gerais? Então, uma forma de aproximação é imaginar duas economias, um mundo com duas economias, vamos imaginá-las uma norte, a outra sul. Qual é a característica da economia norte? Que tem um asteriscozinho ali para representar o resto do mundo. Ela acumulou, tem mais poupança do que oportunidades de investimento, o que pressiona a taxa de retorno na margem dos ativos existentes nessa economia para baixo. Já o sul está na posição contrária, há mais possibilidades de investimento do que poupança local e, portanto, as taxas de retorno no sul tendem a ser mais elevadas. Quando essas duas economias se integram, as economias do norte vão poder o quê? Investir em oportunidades de investimento nas economias do sul, que têm taxas de retorno mais elevadas, ajustadas pelo risco. Vamos assumir que há riscos distintos aqui. Então, a diversificação dos riscos para além dos ativos domésticos seria uma primeira vantagem, particularmente para as economias que têm recursos sobrando. Do ponto de vista das economias que têm recursos faltando, na medida em que eu acesso os mesmos, chamemos muito genericamente de poupança externa, eu vou poder crescer mais, né? Então, em tese, eu vou poder estar realizando essas oportunidades de investimento, mexendo na estrutura de oferta da economia e crescendo mais, e também a existência de créditos vindos de fora permitem estabilizar o ciclo, o consumo das famílias como uma proxy de bem-estar ao longo do ciclo econômico. Quer dizer, se quando uma economia domesticamente está crescendo menos ou está em dificuldades, essa economia fica com seus ativos mais baratos. Se eu assumir que os fluxos de capitais atuam contraciclicamente, que é uma hipótese importante, que nós temos que depois verificar, significa dizer que quando nossas economias domésticas estão indo mal, é quando o capital entra, né? Atuando contraciclicamente. Se isso acontece, esse capital de fora torna os processos recessivos mais breves e menos intensos, porque a sua entrada permite a reativação da economia. Então, tanto crescer mais no longo prazo quanto permitir com que os ciclos econômicos sejam mais atenuados, isso seria um benefício adicional da integração. Do ponto de vista da economia mundial, os recursos seriam alocados de forma mais eficiente. Ao invés de produzir tudo num país, eu posso reorganizar a produção mundial de bens e de serviços. Isso implica também numa reorganização, uma redistribuição dos estoques e dos fluxos de capitais. Por fim, neste mundo de economias abertas, se eu quiser atrair recursos, eu tenho que criar um conjunto, um ambiente de estabilidade macroeconômica e um ambiente regulatório propício para essa atração. Então, essa maior integração poderia funcionar como uma espécie de pressão para o bom comportamento dos policymakers locais. Há problemas também. Quais problemas? Do ponto de vista dos países que têm recursos sobrando, se eu estou aplicando fora da minha economia, eu posso não conseguir recuperar esse dinheiro, né, quando é emitido em ativos com jurisdições distintas. Particularmente quando esses recursos se direcionam para governos. Os governos não entram em falência, tecnicamente falando. Então, a existência de culturas e jurisdições distintas gera aquilo que na literatura se chama de uma assimetria de informações. Então, fazer com que o contrato seja cumprido nas condições originais é um risco importante domesticamente, mas se agrava no plano internacional. Outra questão é quando os capitais são mais móveis, os governos perdem graus de autonomia de política econômica. Se a economia está fechada, eu posso tributar e tenho controle, né, sobre a tributação do capital produtivo, digamos, do lucro advindo de investimentos produtivos, e posso também tributar com maior facilidade os ganhos financeiros. Se essa economia se abre, as empresas podem investir fora, alocar seus recursos fora, essa tributação torna-se mais difícil. Pode ser que haja um vazamento dessa tributação, não só a fábrica que se desloca, né, e os empregos que se deslocam potencialmente para fora dessa economia, mas também a arrecadação de impostos. E existe aquilo que nós vamos estar nos debruçando muito ao longo, introdutoriamente aqui,
mas no ponto 5 e 6 da disciplina, que é a ideia de, numa economia aberta, eu não consigo simultaneamente manter a estabilidade da taxa de câmbio e da taxa de juros. Então eu teria um trilema, ou eu mantenho a economia aberta, ou controlo o câmbio, ou controlo os juros. Alguns dizem que isso é um dilema, mas o trilema seria mais ou menos assim: se eu tenho câmbio fixo, por exemplo, e eu quero manter a minha economia aberta, eu vou ter que abdicar do controle da taxa de juros. Isso aí nós vamos de novo detalhar teoricamente lá no capítulo, no ponto 5 da disciplina, e também a parte histórica no ponto 6. Por outro lado, se eu quiser manter o câmbio fixo e ter liberdade para botar minha taxa de juros acima ou abaixo da taxa internacional, eu tenho que abrir mão da livre mobilidade de capitais. Ou se eu quiser manter livre mobilidade de capitais e controlar os juros, né, deixá-los da forma acima ou abaixo da internacional, eu tenho que abrir mão do câmbio fixo. Então, se nós formos olhar o período do padrão ouro, né, e aí tem uma tabelinha na sequência, os países mantêm o câmbio fixo, a livre mobilidade de capitais e abrem mão da autonomia sobre a política de juros. No período do Bretton Woods, é um outro período de câmbio fixo, só que agora, para poder ter autonomia de manter as taxas de juros diferentes das internacionais, eu preciso ter controles de capitais. E dos anos 70, 80 em diante, eu vou abdicar do câmbio fixo, predominará o câmbio flutuante, especialmente nas economias maduras, para que eu possa, né, manter as economias financeiramente abertas e ter taxas de juros diferentes das taxas internacionais. O terceiro problema que pode acontecer é o efeito contágio de crises financeiras, ou seja, os meus fundamentos econômicos e as minhas instituições podem ser sólidas, mas no momento de crise, os investidores tendem a buscar segurança na posse de ativos emitidos por economias maduras. E quando isso ocorre, eles não discriminam o risco adequadamente. Eles vão tirar dinheiro do país X, que tem maior estabilidade econômica e institucional, e do país Y, que tem pequena estabilidade ou baixa estabilidade macroeconômica e institucional, indiferentemente. Se nós observarmos ao longo da história, né, isso aqui é um quadrinho que eu pego do texto que está referido para vocês do Obstfeld do Taylor, uma leitura obrigatória aqui sobre a globalização dos mercados de capitais, era o que eu tinha dito antes. Né? Naquela época havia um grande consenso em torno de um certo arranjo de política macroeconômica, em que a maioria dos países abdicava do ativismo da política macroeconômica, colocar a taxa de juros diferente da internacional, por exemplo. Poucos abriam mão da livre mobilidade de capitais e do câmbio fixo. No período entre guerras, muitos passaram a abrir mão do câmbio fixo, vários passam a abrir mão da livre mobilidade de capitais, e poucos vão abrindo mão do ativismo de política econômica. Quando eu chego depois da Segunda Guerra Mundial, no Bretton Woods, mais ainda. Então, os países abrem mão do controle de capitais, a maioria, isso se institucionaliza, para não abrir mão de políticas ativas, colocar a taxa de juros onde eu quiser, e do câmbio fixo, né? Fixo atrelado ao dólar. A partir da flutuação das taxas de câmbio no começo dos anos 70, os países não querem abrir mão do ativismo da política econômica, agora para combater a inflação, e da livre mobilidade de capitais, e, portanto, vão abrindo mão do câmbio fixo. Se vocês observarem a ideia dos benefícios da integração financeira internacional, isso aqui eu pego de um estudo do FMI, lá de 2006, né, teve um de 2003, da mesma equipe, do Enwar Prasad, eu era o primeiro autor e seus colegas, o segundo trabalho também, em que eles vão discutir os efeitos, os canais de transmissão da globalização financeira sobre as economias. Então, aquele quadro de cima sintetiza a teoria neoclássica, onde se diz o quê? Né? Aquela ideia da melhor alocação internacional, né, dos recursos, a ideia do maior acesso a crédito internacional e o aprofundamento dos mercados de capitais e o compartilhamento de risco internacional. Então, essas dimensões, digamos, positivas permitiriam a expansão do crescimento e a redução da volatilidade do consumo. Por outro lado, né, já com uma sequência de crises financeiras, antes da crise financeira global, então esse texto de 2006, a crise financeira global 2007 2009, se argumentava que para que esses benefícios pudessem acontecer, seria necessário um conjunto de desenvolvimentos em paralelo, de disciplina macroeconômica, governança,
tanto nas empresas privadas quanto nos governos, instituições melhores e uma maior sofisticação dos mercados financeiros, para que de fato os ganhos de eficiência e de crescimento se fizessem concretos e a volatilidade do consumo também. Se esses benefícios, se esse nível de desenvolvimento não acontecesse, haveria o risco, no fundo, de ter um crescimento menor e um risco de aumento de crises financeiras. Então, não seria certo, líquido e certo, que nós teríamos, portanto, só efeitos positivos dessa integração. As formas de medir a integração, e nós vamos na sequência ver os indicadores, se dividem, grosso modo, em aquelas medidas legais, chamadas de júri, em que eu construo índices para verificar se os países ao longo do tempo estão mais ou menos burocráticos, mais ou menos controladores dos fluxos de capitais. Então isso captura a dimensão da liberalização financeira, a parte financeira externa, a parte regulatória. As medidas de facto, né, em que eu olho para indicadores de fluxos e estoques de capitais, e há movimentos conjuntos de preços, que são medidas de preço, condições diversas de convergência, de paridade, correlações entre o comportamento ou comovimentos de ações nos distintos mercados. Nós vamos ver isso com detalhes na sequência.